Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vou esperar. Oi, Ana, tudo jóia? Lucas, por gentileza, se vocês estiverem ouvindo e vendo bem, eu agradeço se vocês me derem. Agora sim. Obrigado pelo feedback, Yasmin. Então, pessoal, tudo jóia? Deixa eu ver aqui. Tô vendo que o pessoal tá chegando. O professor Vitor já tá por aí. Bem-vindo, bem-vindo. Olá, olá Alice, obrigado, viu? Ótimo, Carlos, obrigado pelo retorno. Hoje vamos falar sobre sentido da vida e sua brevidade. Deixa eu fixar aqui nos comentários. Então, pessoal, vocês estão bem? Eu espero e desejo que todos estejam bem. Boa noite, Laiane, Juliana. É um prazer, uma alegria estar com vocês e estar iniciando essa sequência de live, né, de encontro no qual nós vamos tratar sobre a brevidade da vida, né? Hoje nós começamos com o professor Vitor Meirelles, que mais uma vez nos dá a felicidade de estarmos juntos. Fabíola chegando, tudo jóia, Fabíola? Acho que ele já chegou por aqui, deixa eu chamá-lo. Vitor. Convidar o Vitor para a gente começar. Olá, professor Vitor, como vai? E aí, doutor Rodrigo, como vai? Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Cara, eu que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e a alegria da gente estar se encontrando novamente, né, para tratar sobre esse tema tão importante que é falar sobre a brevidade da vida, uma vez que no ano passado a gente fez uma masterclass e a gente está promovendo-a novamente. Na ocasião, nós estávamos fazendo logo na sequência do Setembro Amarelo, Sim, sim. em função daquela propaganda, daquela propaganda sobre o suicídio, né? Que eu não vejo campanha nenhuma, eu vejo propaganda. E abordamos exatamente a questão da brevidade da vida. E eu não esperei nenhuma data especial para fazer esse lançamento, porque todo dia é dia de pensar sobre a brevidade da vida, né? Todo dia é dia de pensar que a vida é uma passagem, né? E nesse tempo entre o começar e o terminar, a gente precisa fazer um monte de coisa. Então, aproveito, vocês estão chegando agora, que, por gentileza, espalhem ao máximo para os amigos de vocês essa live, porque ela é muito importante, ela realmente é muito importante, porque nós vamos tratar sobre um tema que nos é muito recorrente na clínica. Leco, boa noite, Leco, tudo jóia, meu irmão? É muito recorrente na clínica a capacidade que nós temos de elaborar luto, né? De Uhum. que a nossa vida ela é marcada por perdas, por mortes, né? E como a gente lida com isso, visto que essa é a maior e a mais importante de todas as verdades da vida, né? Então, realmente é muito importante e eu fico muito feliz em poder contar com você, Vitor, Maravilha. nessa conversa, nesse diálogo. Maravilha, Rodrigo. Mais uma vez agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com você, conversando sobre um tema que, como você bem
mencionou já é um tema fundamental, né? Talvez se a gente fosse elencar assim, os principais temas para a gente meditar diariamente, constantemente, esse com certeza seria um deles, e se não o tema principal, né? Não existe nenhum pensamento sério que não se dê diante dele, né? Então, aquela meditação do Ortega y Gasset, né, de que no instante final os pensamentos que passam pela nossa cabeça são os pensamentos verdadeiros, né? Ali a gente não tem maquiagem nenhuma, ali a gente está desnudado, né, diante da verdade. E acredito que, como você bem mencionou, todo dia a dia, né, não precisa chegar a uma data especial, até porque ninguém sabe a hora da partida, né? Então não existe um único dia que não seja convidativo para essa meditação, né? É. O Vitor, é interessante porque, assim, muitos dos nossos seguidores são de diversos estados, né, diversas regiões do país, e certamente a gente vai encontrar alguns goianos aqui presentes, né? E nesse final de semana a gente foi tomado pela notícia do falecimento do Ronaldo Caiado Filho, né? Um rapaz jovem, na casa dos 40 anos. E aí todo mundo lamenta a morte de um jovem, né? Ah, mas era tão moço, era tão jovem e tal. É como se jovem não pudesse morrer, né? E essa é uma compreensão que muitas vezes a gente tem descolado da realidade, como se somente as pessoas que estivessem ali alcançando a senectude é que morrem. Não, tudo que nasce morre. Nasceu, já está passível de morrer. Uhum, uhum. Em alguns instantes, inclusive. A vida se dá nos instantes, e no instante você pode morrer assim como em um instante você foi concebido e veio à vida. Então, realmente é algo que a gente precisa estar colocando sempre na temática da ordem do dia, do cotidiano, porque ela é a nossa, vamos dizer assim, é o nosso farol, por incrível que pareça, é o nosso farol. Né? Sócrates deixava de ter uma frase interessante: o homem sábio ele não teme a morte e também não a deseja. Ele está pronto para ela. Exatamente, Né? E exatamente. que essa é a compreensão profunda do filósofo. Né? Ele está sempre preparando-se o tempo todo no processo de entender e compreender sobre a transitoriedade da vida, consequentemente da sua brevidade, etc. Você tocou num ponto bem interessante quando você falou sobre a questão das pessoas lamentarem por pessoas morrerem cedo. E muitas vezes elas ainda utilizam assim, não é a ordem natural das coisas, né? E esse é curioso, né? Essa terminologia assim, ordem natural. Ora, se morre gente toda hora, todo dia, de todas as idades, né? Isso é a ordem natural, na verdade, né? A ordem natural está se dando nesse momento. Existem crianças que estão morrendo nesse exato instante, né? Então, agora, o problema é que as pessoas pensam muito do ponto de vista quantitativo, né? Ah, a maioria das pessoas morrem mais velhas, então é isso que a gente deve esperar. Ora, isso é um pensamento falacioso, né? Toda falácia ela tende, toda não, uma boa parte das falácias tendem a uma espécie de generalização, a confundir o que é, por exemplo, a maioria com o que é todo, né? Com o que é a totalidade das coisas. E é uma questão de perspectiva, né? Você pode observar por esse aspecto, né, de que o mais natural, entre aspas, é morrer mais velho, porque é assim que a gente vê na maioria dos casos. Mas se você for pegar por outra perspectiva, de que a todo momento está morrendo gente jovem, isso também pode ser encaixado como ordem natural, mas no outro sentido da palavra natural, no sentido de que Sim. acontece, né? Então, não deixa de ser também extremamente necessário que a gente tenha um olhar fincado na realidade. A realidade é essa, a realidade é que a morte não escolhe a idade da pessoa, né? É uma realidade óbvia, né? Mas a gente precisa de relembrar constantemente. Sim. E quando a gente propôs tratar sobre a questão do sentido da vida e a sua brevidade, a gente
Inclusive, com relação ao próprio a própria temática, né, a brevidade da vida, que eu me inspirei em lendo as obras de Sêneca, né? Sêneca talvez tenha sido o filósofo que mais se dedicou e se debruçou sobre essa temática. Não tinha como a gente não fazer, por exemplo, uma associação com o próprio Viktor Frankl, né, que viveu uma experiência limítrofe, né, de vida e morte. Ele estava ali o tempo todo no campo de concentração, vivenciando essa experiência de morte ali dos seus colegas, inclusive ele mesmo estando na iminência também tomar parte daqueles acontecimentos fatídicos, e o quanto essa experiência o fez não só produzir a obra que ele produziu, mas também transformá-lo de dentro, né? Obviamente que uma experiência como aquela, como é a experiência de pessoas que vivem momentos limítrofes da vida, transforma, muda, mexe muito profundamente a cada um. Eu lembro, me veio agora a memória, recentemente faleceu um amigo nosso, né? Era conhecido aqui em Campina Grande como Chapéu, né? Porque ele sempre gostava de usar um chapéu e tal. E a história de Chapéu era foi uma história muito interessante, porque há alguns anos, inclusive ele teve matérias a esse respeito na Rede Record, acho que foi na Rede Record, Uhum. que ele viveu uma EQM, né, uma experiência de quase morte. Uhum. E foi algo muito que de vez em quando, quando a gente estava no churrasco lá na casa do cunhado dele, né, de saudosa memória também, o professor Cícero, todas as vezes que ele contava essa história, ele chorava. E o quanto essa experiência mudou a vida dele completamente. Ele era um homem agradabilíssimo, boníssimo. E realmente essa experiência foi muito forte na vida dele. Ele sofreu um acidente de carro e foi hospitalizado, quase praticamente sem vida. Quando ele foi diagnosticado, né, foi atestado o óbito dele, né, pelo médico de plantão, e ele já tinha sido encaminhado para o necrotério já, né? Já estava, inclusive, salvo engano, que falha a memória, já estava fazendo o que os enfermeiros chamam de pacote, né? Já estava fechando ele e tal. Uhum. Quando uma enfermeira percebeu uma lágrima descendo do olho dele. E quando isso aconteceu, a enfermeira logo disse, não, ele está vivo, ele chamou o médico parece que sentiu uma pulsação dele bem distante e tal, disse, não, ele está vivo, então pega ele e recupera. E Chapéu passou muitos anos contando essa história, né? E o quanto essa história para ele foi importante. Essa experiência para ele foi importante, a experiência de morte, porque ele viveu uma experiência de morte factual mesmo, né? Uhum. E depois ele vive e em vivendo, né, continuando a vida, ele fala o quanto isso foi importante. A gente não precisa chegar a esse ponto, né? Exato, exato. Basta que nós façamos, por exemplo, um exercício simples, como o necrológico, por exemplo, e que a gente faça reflexões mais profundas, que a gente vai começando a perceber o quanto essa experiência de se perceber finito, passageiro, transitório, pode ser um marco no reordenamento e na reorientação da nossa vida, do encontro profundo da nossa vocação e do nosso chamado. Exatamente. Essa questão da EQM é muito interessante. Eu passei boa parte do ano passado investigando profundamente essa experiência, né? Essa experiência de quase morte. Eu não tenho uma conclusão definitiva acerca da natureza do fenômeno, sabe? Assim, se é natureza espiritual, né? Enfim. Mas uma coisa eu cheguei, a uma conclusão eu cheguei, que é justamente isso que você acabou de falar, o quanto que isso é um marco na vida das pessoas que têm essa experiência. Porque independente da natureza do fenômeno, né, independente do que é a coisa, né, eu acredito que não tem uma explicação totalmente qual acerca do que é essas experiências, né, do que são essas experiências de quase morte.
Mas, digamos assim, que um axioma, né, que fica aí é justamente o axioma moral, psicológico, né, que é a transformação na vida dessas pessoas que tiveram um contato direto, um contato de fato físico, né, clinicamente testado, né, da morte. E aí você percebe que a morte já não é mais uma ideia, né? Quando o sujeito vive essa experiência, né? A morte não é uma ideia, a morte não é assim, eu ouço falar, né? Pode ser que um dia chegue, porque a gente sempre acha que a morte é uma coisa futura, né? Um dia vai chegar, um dia aqui, né? Só que, enfim, ela é um fato, né? E, e quando as pessoas passam por isso, elas passam a ter esse olhar mais grave sobre a vida. Ao mesmo tempo, é curioso isso, sabe, doutor? Que ao mesmo tempo que é um olhar mais grave no sentido de eu preciso dar importância para aquilo que é verdadeiramente importante, por outro lado as coisas ficam mais leves, né? Mais leve, Porque exatamente. você vai dando você vai desprezando aquilo que não tem importância. Então fica sério e paradoxalmente fica mais leve. Essa era a conclusão que eu chegava depois de assistir esses depoimentos, né, de pessoas que passaram por essas experiências, né? Enfim, não tem como o sujeito minimamente consciente sair de uma experiência dessa incólume, né? Ele vai ser afetado por isso, né? E como você bem mencionou, né, ele pode até dividir a vida dele em antes e depois, dessa profunda experiência. E como você bem mencionou, a gente não precisa passar por isso. Tem pessoas que precisam, né? Quis a providência que elas passassem, Sim, porque talvez tenha sido o único meio delas se atentarem para alguma coisa, né? Não sei, né? Também não quero fazer uma leitura aqui do que é a vontade da providência, mas para a grandíssima maioria das pessoas não é dada uma oportunidade dessa, né? Então a nossa oportunidade é aquela, né, cotidiana, material, de pensar diariamente na morte, né? Pensar na morte também quando frequentarmos a missa, né, a igreja, enfim. assim, interessante, porque eu vi perguntas ao longo da semana acerca, porque é, a gente está movimentando o Instagram muito nesse sentido, né, de tratar sobre a questão da brevidade da vida e em algum momento levantou-se questões acerca do necrológico e eu até brinquei no domingo, quando eu fiz uma resposta, que eu disse, eu acho que eu vou até colocar isso quando nas oportunidades das lives que a gente vai fazer, mas eu acabei tendo uma experiência de necrológico muito espontânea durante uma das minhas atividades oníricas, né, nos meus sonhos. E foi impressionante como aquilo ali mexeu comigo, foi impressionante mesmo. Eu tinha 23 anos à época. Vou contar aqui rapidinho, porque aí talvez alguém possa ter tido alguma experiência parecida, e para mim foi muito impactante aquele dia. Tanto é que esse sonho eu não vou colocar aqui, assim, os desdobramentos e a profundidade dele, eu vou colocar só superficialmente, porque ele teve muitos desdobramentos na minha vida mesmo, do ponto de vista, inclusive, concreto, real. Eu tinha 23 anos na época, foi em 2004, eu fazia faculdade de psicologia. E em uma das noites, né, eu dormindo, eu sonhei que tinha uma pessoa, tipo, no sótão de uma casa. E eu vi essa pessoa e dizia, o que é que você está fazendo aí? Eu tô aqui e tal, quer vir para cá? Eu dizia, quero. E quando eu adentrava naquele sótão, era na verdade uma grande realidade paralela, onde todos que estavam nessa realidade paralela estavam mortos. E, é, e chegava uma pessoa, eu lembro, tinha uma pessoa do meu lado, por nome de André, um amigo, um conhecido, e aí falava isso, disse, Rodrigo, você morreu. E eu Ele era dizia, seu conheciu só era como se naquele fosse momento. só naquele Você não momento. tem Não, lembrança não, não, dele. não, nada, nada, Aham. absolutamente nada. Só naquele momento. Então, Rodrigo, você morreu. Que conversa, pô. Quem morreu aqui nada? Pô, você morreu, velho. Aí eu morri? Que conversa?
Pô, eu tento falar com as pessoas aqui, aí eu tentava falar, ninguém me via, ninguém me ouvia. Eu passava com tipo aquela coisa mesmo que de filme, meio tal. Passava a mão assim, passava direto. E aí eu entrava em parafuso. Olha o que era. Eram as perguntas que vinham imediatamente. Poxa, eu não terminei minha faculdade. O que é que aconteceu? Onde é que estão meus pais? O que é que eles pensaram sobre mim? Quer dizer, veio logo a família, veio logo o meu trabalho. Porque eu morri tão jovem, né? Poxa, eu com muita coisa para fazer, muita coisa para. Como é que isso aconteceu, pô? Que foi que aconteceu tal? E entrar em desespero. E aí chegava essa mesma pessoa e dizia, calma, a gente vai te explicar tudo o que aconteceu, tal, 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 tal. Aí o sonho se desdobrava, eu não vou entrar aqui em detalhes que não é essa esse o propósito. Mas quando eu voltei do sonho, isso para mim foi de uma. Isso foi assim, cara, o que foi que aconteceu? E aí a primeira coisa que veio à minha mente foi: isso pode acontecer comigo a qualquer momento. E aí eu lembro que eu estava no terceiro ano de psicologia, na verdade estava entrando para o quarto ano, né? E aí eu estava fazendo um monte de definições, de decisões na minha vida, como por exemplo ir para a clínica. Foi uma decisão que eu fiz foi fazer a clínica infantil. E todas as decisões na minha vida, daquele dia em diante, foram todas pautadas sobre esse estigma de que a qualquer momento eu vou partir. E o que é que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo de fato dignifica cada instante do que eu estou fazendo? Porque hoje a minha vida, quem me conhece sabe disso. Você está aqui em Recife, qualquer dia você vem aqui, eu vou ali em Recife, mas, por exemplo, Ronaldo, que você conhece muito bem, Ronaldo, Rebeca, o pessoal tudo já foi já veio aqui em Campinas, foi na fazenda. Quem me conhece sabe, eu só tenho três ambientes. Só são três ambientes. Um quarto é esporádico. E mesmo assim ainda orbita nesses três ambientes aqui. Ou o meu trabalho, ou a minha casa, ou minha fazenda. Acabou. Aí você vai, eu vou na casa da minha sogra, na casa dos meus pais, na casa de um amigo, outro tal, mas minha vida é muito resumida a meu trabalho e minha família. Só, porque eu não encontro nada mais importante na minha vida, na minha existência do que isso. Ponto, acabou. E muito disso veio depois do que eu vivi aos 23 anos de idade, né? Depois dessa experiência que eu tive. Então, essas experiências com a iminência da finitude, elas são muito profundas e elas são definidoras. Porque a gente tem a fantasia de que é eterno, de que a gente não vai morrer amanhã, de que a gente vai almoçar amanhã na casa de fulano, de que a gente faz plano. Por exemplo, eu estou com a agenda cheia, eu vou para Rondonópolis, vou para São Paulo, vou fazer uma palestra na catedral, vou fazer isso aí. Quem me garante que eu vou chegar em casa agora para dormir? Se daqui para lá uma válvulazinha do coração, pá! Ou qualquer outro infortúnio, quem é que garante isso? Ninguém garante. E ou a gente para pensar sobre isso e de fato ordenar e organizar e direcionar a vida nesse sentido, ou então a gente vai viver numa fantasia o tempo todo, na ilusão de coisas que nos tiram verdadeiramente do nosso sentido maior da vida, da existência, do sentido que ela tem. Então, eu contei Exato. essa experiência porque não precisa a gente chegar no necrotério, pô, para ter uma experiência de quadro. Não precisa a gente ir para lá. A gente pode fazer um necrológico, a gente pode ter um sonho com uma atividade onírica que nós temos Uhum. durante o período noturno e tem essa experiência porque é a realidade, pô, é maior que tem. E que não deixa de ser uma experiência, né? Porque assim, não é uma Sim, experiência com o fato em si, né? É uma morte clínica, enfim. Mas é uma experiência, ainda que imaginativa, né? Por exemplo, o fato de você. Um sonho você tem sensações, né? Então você teve uma sim, sensação ali, de fato, de que alguma coisa tinha acontecido, algo análogo à morte. Mas a imaginação apurada, ela te coloca em um nível de sensação próximo realmente a uma experiência, né? E isso realmente aumenta a gravidade da situação. Você me falando, me veio algumas experiências também, né, com relação à morte. Eu passei por dois grandes momentos assim com relação à morte.
há 4 anos minha mãe faleceu com aneurisma e pegou de surpresa, né? 56 anos, né? É uma idade que a gente também não espera, né? Com Sim. aquela falácia da ordem natural, né? Foi tempo dela ir para o hospital, ainda ficou ali semi-consciente durante uns 2 meses, né? E faleceu, veio a falecer depois. E realmente a sensação que eu tive, né, naquele instante, durante todo o processo, era justamente isso. Assim, parece uma coisa, é muito absurdo o que está acontecendo, né? Na minha cabeça vinha isso, é muito absurdo, assim, não tem como a gente querer que as coisas aqui se encaixem em uma lógica perfeitinha, né? Porque a lógica de Deus é outra, completamente diferente. E aí eu comecei a pensar também, sabe, doutor, que além da gente meditar diariamente na morte, é interessante a gente perceber esse exercício como um exercício de humildade. Um exercício de humildade no sentido de que, assim, olha, eu não sei o que é a verdadeira vida. Então eu não vou concentrar toda a minha consciência aqui nessa vida passageira, né? Abrir-se a possibilidade de que existe uma vida eterna, né? Então, em conjunto com a meditação sobre a morte, é fundamental a gente pensar também sobre a imortalidade, né? E, porque é isso que confere o sentido, né? Porque se a gente cai num realismo muito cru, né? Falar assim, não, eu tenho que olhar para isso toda hora. Tá, tudo bem, existem pessoas que fazem isso de uma forma imatura, né? Eu acredito que alguns movimentos aí, né? Movimentos artísticos, né? Uma coisa contemporânea também, né? De louvor à morte. A gente tem que fazer isso pensando, e acredito eu que não só pensando, mas sentindo também muita esperança, né? Então, colocando na nossa mente e no nosso coração uma esperança, né? Um sentimento bom, né? De que alguma coisa com isso eu vou estar, alguma coisa eu vou estar ganhando também. A gente encara muito a morte como uma perda, né? Como uma perda, uma coisa, ó, a gente lamenta a perda, mas a gente tem que começar a pensar sob outra perspectiva, sob outra lógica, pensar em ganho também, pensar naquilo Exato. que a gente vai ter, né? O Vitor, você me falando sobre esse paradoxo, né, de perdas e ganhos em torno dessa experiência da finitude, e eu tive a alegria de ter sido aluno, não sei se você já ouviu falar sobre ele aí em Recife. Eu tive a alegria de ser aluno do professor Zeferino Rocha, o autor desse livro aqui, Freud entre Apolo e Dionísio. Não E conheço. quase que eu fui orientando dele no doutorado. E não o fui por um reconhecimento. Olha, repara bem, ele era uma pessoa elevadíssima, porque quando eu estava na seleção do doutorado, eu queria muito ser orientado por ele. E ele estava na casa ali dos seus 83, 84 anos na época, alguma coisa assim. E ele, ele me chamou para uma entrevista, eu fui lá no gabinete dele, na sala dele. E ele disse: Olha, Rodrigo, eu agora estou somente orientando alunos de mestrado, só mestrando, porque o mestrado são 2 anos, né? Uhum. E ele disse: Porque eu tenho consciência do meu tempo. Cara, isso foi. Caraca, velho. Ele disse: Eu tenho consciência do meu tempo e eu não sei se eu consigo alcançar o trabalho de um doutorando, mas vou lhe ajudar, vou estar com você e tal. E ele fez isso, né? Eu tenho, inclusive, um e-mail dele guardado com muito carinho, de alguns dias antes. Ele já estava na UTI já, já, não, um pouco antes de ele entrar Pouco na antes, né? UTI. Quando, coisa assim, a diferença do e-mail que ele me respondeu para o dia que ele morreu é menos de uma semana, 4 dias isso. Uhum.
E, e alguns professores amigos dele que estavam lá conosco na época do programa de pós-graduação, disse algo que até hoje, muitas coisas dele eu guardo, claro, guardo porque eu tenho um amor muito grande por ele, guardo muito esse amor por ele. E uma das coisas que ele disse, né, e que foi relatado lá pelos nossos colegas na pós-graduação, é que ele estava no leito, né, do hospital, e um médico, ou foi um médico dele, ou foi um familiar, chegou para ele e disse: você não tem mais os movimentos da perna, você não consegue mais fazer. Perguntou pelas pernas, você não pode mais fazer o movimento das pernas. E ele respondeu algo que era muito característico dele. Ele disse assim: eu não tenho mais as pernas, então caminharei com o coração. Se eu não tenho mais as pernas para caminhar, caminharei com o coração. Então, o ganho profundo, né, e absoluto, né, de se desprender, literalmente, né, de um caminhar com as pernas e de passar a caminhar com o coração, porque daquele momento em diante ele só precisaria dessas pernas, né, ele não precisaria mais dos membros inferiores. Ele precisaria somente desse membro profundamente superior, que é o coração, que é o centro Ver, da alma dele. ver a Então, grande isso me marca, oportunidade, pois né? isso me marca muito essa história que eu vi a respeito dele, porque, é, bem, isso representa muito quem ele foi em vida, e certamente pela eternidade, e também o quanto ele nos ensinou, até nos últimos instantes, chegar a dizer: não, continuar caminhando com o coração, o ganho profundo e amplo que aquela alma, né, desenvolveu naquele momento. Uma grande oportunidade de ampliação, né, do ser dele. Ampliação de uma consciência que estava ali só nos movimentos físicos, né? Não, agora eu vou olhar para um outro âmbito, talvez um âmbito da realidade que ele não olhou tanto, não sei, né? Não conheço a história dele. E Louis Lavelle falava muito sobre que estar diante da morte é uma oportunidade para um desapego pleno. Então, eu faço muito uma comparação de um exercício que o padre Sertilanges recomenda. Fala assim: imagine que você está diante da verdade e você está sumindo diante da verdade. Todas as suas opiniões, tudo aquilo que você considera muito importante do ponto de vista intelectual, vai tudo sumindo, vai tudo desaparecendo e a verdade substitui isso, né? Me parece algo muito análogo à experiência com a morte, só que aí, ao invés da verdade, a gente tem talvez o nome realidade para substituir, né? Ou vida eterna, não sei. Então, é realmente uma grande oportunidade para o desapego, né? E principalmente do desapego, aquele tipo de desapego que é mais difícil de desapegar, que são aquele sistema de pensamentos, aquelas crenças arraigadas. A crença em si não é má, né, claro, mas aquelas crenças que nos impedem, né, que fazem com que a gente diminua de tamanho, digamos assim, né, que nos torna pequenos, que nos torna limitados demais. E estar diante da verdade é muito semelhante a estar diante da morte nesse sentido, né? E é uma grande oportunidade. Eu li um texto muito, muito, muito bom um tempo atrás que me fez meditar bastante sobre esse tema. É um artigo de jornal, né, que falava sobre se a gente deveria enxergar a vida como se fosse o último dia ou como se fosse o primeiro dia, né? E a grande verdade é que tem espaço para as duas coisas, né? Tem espaço para as duas coisas, porque enxergar, se você parte de um pensamento: eu devo enxergar
hoje é o último dia que eu tenho. A gente vai ter um olhar para as coisas assim com talvez um tom muito cerimonioso, né? Um tom muito drástico, dramático, mas é necessário que esse exercício também é necessário, né? É como se a morte e a vida se encontrassem nesse exercício, né, de enxergar tudo como se fosse a última vez e tudo como se fosse a primeira vez, né? E eu queria trazer um pouco antes da live eu estava meditando sobre esse ponto e queria trazer para você também essa questão, né? As coisas como se Oi, voltei. fosse a última vez. Aqui travou aqui um pouquinho, acho que tá, a bateria tá dando sinal. Mas acho que tem tempo para a gente discorrer sobre esse ponto. Vitor, eu lembrei quando você trouxe essa coisa de olhar para a vida como sendo o primeiro dia, além de pensá-la como o último, né? Que é o instante de vida, o instante da vida. Uma vez, um rabino estava em uma entrevista e disse uma coisa muito interessante também a esse respeito e eu guardei, de que quando nós abrimos os olhos pela manhã, voltou. Ao abrirmos os olhos pela manhã, é a oportunidade que Deus está nos dando de refazer as nossas vidas. É um instante que se oportuniza, né? É um milagre da vida que se oportuniza para que a gente possa refazer a nossa vida. Então, todo instante ao acordar, você precisa ter em mente que essa está sendo mais uma importante e grande oportunidade que você está tendo para você viver plenamente e fazer reparações e correções importantes dos dias anteriores e quer dizer nós não temos a garantia de que vamos acordar, nem temos a garantia de que vamos dormir. Até em uma dos stories que eu coloquei hoje, eu falei sobre a experiência que eu tive com minha avó, né, minha avó paterna, Dona Severina. Ela era um domingo, quando ela estava terminando de assistir o TV dela, aqueles programas de domingo, tal, à noite. Ela estava deitada na sala, na rede, e levantou da rede, enrolou a rede, né? E pendurou a rede assim no torno e foi deitar. Ela fez isso como ela fazia todos os dias. Ela ia dormir e ia acordar no outro dia. Só que ela dormiu e não acordou, né? Acordou, mas numa outra realidade, certamente. Mas é exatamente isso. A gente vai dormir e por que a gente teria a garantia de que vai acordar? Os gregos já entendiam isso e por isso que existem a figura dos irmãos gêmeos, Hipnos e Thanatos, né? Uhum. De todas as especialidades médicas, aqui eu tenho que eu observo com maior cuidado são os anestesistas, que nos colocam no sono. A última vez que eu fui fazer endoscopia, a última vez que eu fui fazer endoscopia, eu estava lá deitado na maca, aí veio a anestesista, aí se apresentou, eu sou anestesista, tal, vou me conduzir nesse exame e tal. Sabe, muito prazer, você que me conduzirá nesse sono, por gentileza, me traga. Eu Traga de peço volta, né? eu peço essa gentileza que a senhora me conduza nesse passeio aqui hipnótico. Então eu vou esse passeio com hipnos, mas não quero encontrar Thanatos ainda. Eu preciso voltar a fazer algumas coisas. Me Por leve, enquanto mas me traga de eu volta, quero né? que a senhora me traga, por favor. E aí ela riu, tal, tal. Porque o sono e a morte são muito parecidos, né? A morte é o sono eterno, Aham. né? Então, o despertar é um milagre, é uma dádiva. Meu Deus do céu, como é importante que nós, todos os dias,
ao abrirmos os nossos olhos, tenhamos essa sensação de que a vida está recomeçando, está se renovando ali. Exatamente. É por isso que é tão doloroso para um quadro de depressão, né? Alguns quadros depressivos a gente recebe aqui no consultório, e que em alguns pacientes o despertar é muito doloroso. Ah, acordei, então despertar. Em outros não, o outro o ocaso, o anoitecer. Em outros são o despertar. É como se a pessoa ali não quisesse viver. Claro, está sob um transtorno psíquico, né? Quer dizer, a depressão é um transtorno mental. O quanto é doloroso padecer desse sofrimento, de acordar e não desejar viver, de não ser grato pelo despertar dos olhos e o contemplar da vida, né? Amanhã, É, né? Amanhã é um símbolo muito poderoso, né? exato, É um o símbolo amanhã. muito forte. Embora nesse momento eu lembre daquela. Sinceramente, eu peço desculpa porque eu não lembro do detalhe dessa parábola. Mas eu sei que no final dela a expressão é louco, amanhã pedirão a tua alma e o que tem preparado para quem será. Quer dizer, o amanhã ele é muito poderoso e ele evoca um compromisso e uma responsabilidade muito grande pelo que a gente está fazendo hoje, né? O Sim, sim. sentido da vida hoje. Na verdade, eu disse amanhã, amanhã mesmo, no início do dia. E observando que o início do dia, ele como é um rabino, né, que te falou Sim, sobre isso, sim, como esse rabino falou, é realmente uma nova oportunidade que está nascendo. Eu acredito que foi o Viktor Frankl que falou que a gente deve sempre imaginar que a gente está fazendo uma escolha como se uma nova oportunidade, como se a gente tivesse errado muito em uma determinada área e uma nova oportunidade é dada a nós. E quando a gente pensa que isso é uma nova oportunidade, ao mesmo tempo isso pode ocasionar um certo laxismo moral de dizer, não, sempre vai ter uma nova oportunidade, o dia sempre vai nascer de novo, né? Só que a grande questão é a seguinte, é uma dádiva. é uma Não é você que vai até ela, é ela que vem até você, né? Então enxergar essas novas oportunidades como dádivas, né? exato. E não como um bem que eu consigo acessar a qualquer momento, porque a gente não sabe, né? Até Como se a gente quando. tivesse controle, né? Como se tivesse domínio sobre isso. Exatamente. Tem um filme muito bom, não sei se você já viu. É um filme, assim, ele tem uma aparência meio de pastelão, assim, de sessão da tarde, mas ele é muito interessante. Acho que eu já até recomendei ele algumas vezes na página. É um filme chamado Feitiço do Tempo, que mostra um sujeito que era extremamente egoísta, extremamente complicado, um jornalista, um repórter, e ele vai cobrir um evento especial no interior que ele acha horrível, né, que ele acha assim, uma palhaçada, e ele faz tudo isso com muita ingratidão. Assim, ele é muito severo consigo mesmo, severo com os outros, e extremamente infantil e imaturo. E ele acaba acordando no mesmo dia. Assim, ele está condenado a acordar no mesmo dia, algo análogo ao mito de Sísifo. Assim, ele Sim. está levando a pedra e a pedra volta de novo. Então, esse castigo, né, de acordar no mesmo dia, na verdade, é uma grande bênção, porque é uma oportunidade que está dando, que a providência concede a ele, dizendo o seguinte: olha, agora você pode escolher outra vez, e agora você vai fazer de novo, agora você vai começar a perceber que não são os outros que são culpados pela sua infelicidade, né? É você que é o culpado por tudo que está acontecendo com você. E aí, aos Abrindo, poucos, ele vai perdoe-me, abrindo os olhos. abrindo um parêntese, como se fosse uma sessão de psicoterapia eterna. Uma sessão de psicoterapia eterna, que não para o tempo todo. Exatamente. Só que aí, aos poucos, ele vai encontrando um certo rumo, né? Ele vai aprendendo a amar as pessoas, porque ele não amava ninguém. E é curioso, assim, me perdoem o spoiler que eu vou dar, né? Mas é curioso como que o amar faz parte da resolução do problema dele, né? Porque ele só consegue resolver esse problema quando ele ama.
Porque aí existe uma grande sacada no filme, que é o vínculo que se faz entre a quebra desse ciclo temporal e a inserção dele numa experiência amorosa. Que é justamente esse ponto, né? Que o amor, como diz o Louis Lavelle, né? Ele nos introduz na eternidade. Então, no instante em que ele quebra esse ciclo e passa a amar de verdade alguém, ele sai, porque aquele dia que sempre voltava, sempre voltava, sempre voltava, ao mesmo tempo que era uma bênção, era também um sinal de como ele estava vivendo um ciclo vicioso na vida dele. Então, é maravilhoso. Assim, a história é maravilhosa, apesar da produção não ser lá essas coisas. Ô, Vitor, deixa eu abrir um parênteses aqui para lembrar a todos que estão aqui nos acompanhando, que na verdade essa live faz parte do evento que a gente intitulou como sobre a vida é breve, a brevidade da vida, né? Que vai continuar, tem hoje, amanhã, quarta-feira e quinta. E quinta-feira a gente vai lançar esse produto. Inclusive, tem um link na minha bio que está lá, que vocês podem se inscrever para receber informações a respeito dessa sequência de trabalho que a gente está fazendo, que realmente ela é muito, muito importante. Porque, Vitor, essa tem sido uma realidade muito forte na clínica, principalmente depois desses últimos acontecimentos, nesses 2 últimos anos. Uhum. As pessoas tiveram que lidar, assim, claro, não foi um número importante de pessoas que perderam seus parentes próximos, viveram na iminência ou medo, uma grande, uma grande onda, inclusive, de propaganda em torno desse tema, até muitas vezes beirando uma estratégia, ou mesmo executando uma estratégia de fomento do medo entre as pessoas. Com E certeza. um dos medos, né, o principal de todos eles, é perder a vida, é morrer. E muitos, né, perderam a sua vida nesse. E, e muita gente está vivendo os desdobramentos desse pânico, né, que foi instalado em larga escala. Mas a vida, ela não pode ser vivida com o manto do medo, né? Ao contrário, nós precisamos ter a couraça da coragem, né? Para seguirmos vivendo até a morte. Tem um livro, inclusive, que o título desse livro de Paul Ricoeur, que é um filósofo francês, o título é bem chamativo, é Vivo até a morte. Né? Quer dizer, até o último instante você esteja ali vivo. Até o último instante você não morra em vida, né? Que, se possível, viva a morte, viva aquele momento ali, se é que a gente pode dizer que é possível viver. Mas, Vitor, nós estamos a 52 minutos de live, né? Minha bateria, inclusive, estava dando sinais de que poderá chegar ao seu fim. E, mais uma vez, Vitor, muito obrigado por essa interlocução tão saudável, lúcida e inteligente de sua parte, que é alguém que eu conheci há pouco tempo, mas que eu imputo muita credibilidade e respeito ao seu trabalho também, porque nos conhecemos assim, e em conhecendo seu trabalho também fiquei muito contente e é uma pessoa digna de fazer essas interlocuções importantes que eu imputo como sendo igualmente importantes. Maravilha. Obrigado mesmo, de verdade. E Eu que agradeço. vamos fazer com que esses momentos eles se repitam outras vezes. Maravilha, doutor Rodrigo. Eu que Se agradeço. possível, né? Se possível. Se, estando vivos. Só por falar nisso, assim, eu lembro que eu peguei um áudio da minha mãe alguns meses antes dela falecer, mandando um áudio para uma prima dela, assim, olha, vou preparar o Natal aqui, mas eu nem sei se eu vou chegar até o Natal, né? Então, assim, e ela falou isso com um tom brincalhão, é como se alguma coisa, assim, ela já soubesse, sabe? Então, realmente, é sempre bom a gente ter esse realismo, né? E, mais uma vez, obrigado, doutor. É sempre bom, né, trocar essas experiências, né, esses insights, esses pensamentos. Né? Agradeço profundamente o convite. E a